Polônia hoje é a sexta maior economia de toda a Europa e continua crescendo em um ritmo acelerado. Empresas de tecnologia de jogos florescem do país, como é o caso da CD Projekt Red, avaliada em 8,2 bilhões de dólares, a segunda maior da Europa no setor, e criadora de grandes franquias como The Witcher e Cyberpunk. Mas não é somente no setor de jogos que a Polônia é destaque. Uma das maiores startups de educação do mundo, o Braille, muito usada por jovens de ensino médio, também nasceu lá. Essas e muitas outras empresas vêm surgindo na Polônia em um contexto em que sua economia se mantém com um crescimento de 4,2% ao ano desde 1992, um total de 28 anos consecutivos, inclusive sendo a única da Europa a crescer mesmo depois da crise de 2008, quando o mundo passava por uma das maiores recessões da história. Seu PIB multiplicou por 7 desde o início de seu crescimento e hoje é considerada um país desenvolvido. Mas essa realidade era completamente diferente há apenas 35 anos atrás, quando depois de ter sido devastada pela Segunda Guerra Mundial, foi controlada durante 44 anos pelo regime comunista, sendo por muito tempo uma nação de terceiro mundo muito empobrecida. Mas então, como a Polônia conseguiu superar tudo isso e crescer economicamente durante todos esses anos? É isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1945, acabava a Segunda Guerra Mundial. A Polônia se encontrava completamente destruída, com cerca de 6 milhões de poloneses mortos e com a sua infraestrutura completamente abalada. Logo depois da guerra, o país foi um estado socialista satélite da União Soviética. Nesse período, ocorreu a nacionalização das empresas polonesas, uma parcial coletivização das terras, controle centralizado e forte, poucas indústrias e somente focadas em recursos como carvão e metais. Até 1988, os socialistas estavam no poder da Polônia, e as consequências de seu governo foram desastrosas. Fábricas ultrapassadas, um país estagnado, enorme dívida, hiperinflação e baixa produção. Um cenário péssimo. Mas em 1989, depois do governo comunista ter perdido o poder no país e sido feitas eleições, uma coisa ia mudar tudo. Leszek Balcerowski, um economista polonês, introduziu seu plano para a recuperação do país, chamado de terapia de choque, uma mudança radical na economia, passando muito rápido do socialismo para o capitalismo. A ideia era, ou o paciente morria, ou melhorava. Assim que colocado em prática, os mercados foram abertos ao comércio interno e externo, a moeda polonesa poderia fazer trocas comerciais, os preços não seriam controlados, subsídios a empresas estatais foram cortados, o processo de privatização iniciado e a reforma no setor bancário acelerada. O resultado foi um dos mais bem-sucedidos planos para uma economia pós-socialista do mundo. A inflação foi controlada e a Polônia teve a maior taxa de crescimento entre todos os países ex-comunistas e uma das maiores de toda a Europa. Mas a Polônia ainda tinha um longo caminho a percorrer, porque sua economia ainda era muito pequena, fraca e dependente de recursos naturais e da agricultura. Mas isso começa a mudar aos poucos. A Polônia, em 1995, adota um sistema com 14 zonas econômicas especiais em todo o país. Cada uma delas teria um benefício fiscal muito grande e diferente. É como se cada região do país fosse especializada em alguma coisa. Por exemplo, a zona de Pomerânia recebe a maior parte das indústrias da alta tecnologia do país, por causa de benefícios no setor. A zona de Katowice é a parte com maior livre mercado, com uma redução de impostos de 25% até 55%. E por isso, as empresas geralmente se instalam lá. E isso fez com que cada área da Polônia fosse bem aproveitada. E a consequência foi um crescimento das exportações a partir de 1995 de 25 vezes. Em 2004, a Polônia entra na União Europeia e se torna a mais beneficiada do dinheiro dos fundos desta, que foram principalmente investidos na infraestrutura e tecnologia do país, o que proporcionou uma ótima estrutura para que eles pudessem exportar seus produtos para toda a Europa. O investimento pesado em educação também foi feito durante o período, chegando ao ponto de atualmente
39% dos jovens entre 25 a 34 anos terem formação superior, uma das maiores taxas da região, tornando sua população muito qualificada e também muito barata, devido à sua moeda, o zloty polonês, ser desvalorizada. E, portanto, a Polônia estava pronta para se inserir no contexto das novas tecnologias, como o desenvolvimento de jogos digitais, que é um setor que está crescendo muito e tem mais de 300 empresas desse meio operando no país. Uma política de redução de dívida, uma das menores da Europa, e de atração de imigrantes, principalmente ucranianos, também foi essencial para seu sucesso. Estima-se que cerca de 2 milhões de ucranianos vivam na Polônia, e eles representam uma mão de obra muito barata que aumenta a competitividade do país e impulsiona a economia como um todo. Esses fatores contribuíram para o mais longo crescimento econômico da história dos países europeus, o silencioso milagre econômico polonês, um crescimento moderado de 4,2%, mas durante 28 anos seguidos. Desde 1992, eles nunca experimentaram uma crise. Seu PIB cresceu 825%, o desemprego é 6% e a desigualdade se reduziu com o crescimento da riqueza dos poloneses, que aumentaram o PIB per capita em cerca de 200%. O crescimento polonês foi tanto que em 2011 o Banco Mundial mudou sua classificação, passando de país emergente para desenvolvido, sendo uma das primeiras vezes que isso ocorreu na história. A Polônia ainda cresce em um ritmo acelerado, mas alguns fatores do futuro podem atrapalhar ela a se tornar a próxima potência europeia, que são o crescimento dos partidos de extrema-direita e o envelhecimento de sua população. Mas mesmo assim, o país ainda tem um grande futuro pela frente para se tornar uma grande potência europeia. Mas o que você achou do crescimento polonês? Deixe aqui embaixo nos comentários para criarmos um debate. E se você gostou do vídeo, deixe um gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.